Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 37. A partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor nessa noite, ao nosso coração. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Pai, te louvamos nessa noite, engrandecemos o teu nome. Que o Senhor tenha recebido o nosso louvor, a nossa adoração, que tenha chegado com um aroma suave perante a tua presença. Clamamos ao Senhor nessa noite, Pai. Fala conosco. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Não queremos, ó Deus, ouvir voz de homem, não queremos conhecimento humano, mas queremos sabedoria que vem do alto. Queremos, ó Deus, crescer em tua presença. Queremos que a tua palavra, Deus, fale ao profundo do nosso coração, em nome de Jesus. E eu clamo ao Senhor nessa noite, Pai. Coloca um muralha de fogo ao nosso redor, para que o inimigo não tenha influência alguma sobre este lugar, para que cada pensamento, Pai, seja levado cativo ao teu trono da graça, a tua presença, a tua palavra, e o Senhor se manifeste a nós nessa noite. Nós cremos, ó Deus, na palavra que diz que esses sinais seguirão os que creem. Senhor, que os teus sinais se manifestem em nosso meio, que os teus sinais se manifestem nessa noite, que vidas, ó Deus, sejam curadas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam salvas nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Que a tua palavra se manifeste em cada coração e seja algo poderoso, uma semente poderosa, com frutos para a vida eterna, em nome de Jesus. E a igreja que crê diz: amém. Glória a Deus. Amados, poder sentar. Aleluia. Amados, essa palavra é uma palavra extremamente conhecida de todos os irmãos, que conta a história de José, o José do Egito. O mesmo José que passou há poucos dias atrás sobre a novela Os 10 Mandamentos, né? Aquele mesmo José da história, o mesmo José. Essa é uma palavra extremamente conhecida de todas as pessoas. E a palavra que fala aqui sobre José fala sobre um homem extremamente sonhador. Sonhar, ele é muito importante. Pastor, por que sonhar é importante? Porque só sonha quem é vivo. Só sonha quem tem objetivo de vida. Só sonha quem tem alvos para ser alcançado. Só sonha quem tem ideais. Só sonha quem projeta. Só sonha quem planeja. Portanto, quem tem um sonho aqui nessa noite? Levanta a mão. Quem tem mais de um sonho, levanta as duas. Tem gente que não está sonhando nada, mas a maioria tem muito sonho. Glória a Deus. Significa que você está vivo. Significa que você tem projetos de vida. Significa que você tem ideais, você tem objetivo. Isso é muito importante. Sonhar é maravilhoso. Difícil é lutar pelo sonho. Difícil é batalhar pelo seu sonho e pelo seu objetivo. Isso é o mais difícil. Sonhar é muito bom, sonhar é maravilhoso. Mas nós temos que aprender. A palavra de Deus nos traz aqui o relato desse jovem, desse conhecido como José. José, ele sonhou, mas ele teve vários problemas para alcançar o seu sonho. A minha pergunta para você nessa noite é: quais têm sido os seus sonhos? E o que tem impedido os seus sonhos de se tornar realidade? O que tem impedido o seu sonho de se tornar verdade na sua vida? Porque sonhar, eu tenho certeza que todos aqui sonham. Agora, o que tem impedido esse sonho de se tornar verdade, de se tornar realidade na sua vida? Nessa palavra aqui, nós vemos que, aqui no versículo 9, antes que a gente começou a ler, no capítulo 37, versículo 9, diz assim, ó: e teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol
e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Nesse versículo aqui mostra que José era um cara extremamente sonhador. E Deus nos deu, amados, a capacidade de pensar. Deus nos deu a capacidade de raciocinar. Deus nos deu a capacidade de sonhar. Isso vem de Deus. Essa capacidade de sonhar, de imaginar, de planejar, de pensar, foi Deus que nos deu. E aqui nesse versículo mostra que José era um homem extremamente sonhador. Só que o nosso sonho às vezes incomoda as pessoas. Às vezes o sonho incomoda até pessoas que são da nossa casa, pessoas que nos cercam. E o inimigo pode levantar pessoas para tentar frustrar o seu sonho, para tentar impedir que o seu sonho se concretize e se torne realidade. E muitos acreditam nessas palavras, falam assim, não, isso não é para mim. Porque muitos vão se levantar e falar assim, rapaz, você está doido, você está louca, coloca o pé no chão, esse sonho não é para você. Esse objetivo você não vai alcançar nunca. Não é o que a palavra de Deus nos diz. José sonhou extremamente alto e grande. Só que muitas vezes nós planejamos algo e as pessoas se levantam contra nós. O meu conselho é o seguinte, as pessoas que se levantam para falar contra os seus sonhos, corra dessas pessoas. Se ali, junte-se com pessoas que vão te promover, que vai estar junto com você nos seus sonhos, vai te colocar para frente, que vai te incentivar, falar assim, não, permanece firme, você vai alcançar esse sonho, você vai alcançar esse objetivo. Essas pessoas você tem que andar junto com ela. Por quê? Porque eles também são sonhadores. Só vai te colocar para frente quem é um sonhador. Agora, pessoas frustradas, pessoas medíocres vão tentar te jogar para trás, te jogar para baixo. Essas pessoas vão tentar impedir que o seu sonho também se torne realidade. É isso que mostra aqui nessa passagem, quando fala de José. No versículo 24 diz assim, ó: e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Aqui mostra claramente que pessoas vão se levantar para tentar frustrar o seu sonho. E essa passagem aqui é interessante, que eu começo a imaginar a história. Sempre quando eu leio um texto eu gosto de pensar de como aquilo aconteceu. Imagina José nesse dia aqui, ele estava com 17 anos de idade. 17 anos de idade naquela época era uma pessoa extremamente nova, era uma criança. Hoje um rapaz com 17 anos ele tem já muita maldade na cabeça, muitas coisas. Naquela época não, naquela época era uma pessoa extremamente pura. Era uma criança. E o pai vira para ele e fala assim: José, eu quero que você vai ver como estão os seus irmãos. Leva comida, leva mantimento, vê se está tudo bem. E aí José pega as marmitinhas, pega ali as marmitas, a comida, o cereal, e vai até os seus irmãos. De longe seus irmãos o viram, e como a gente leu aqui, ó, no finalzinho, aqui no versículo 19, fala assim, ó, e vendo de longe, pensaram eles lá, ó, lá vem o tal sonhador. Lá vem aquele que tem projetos, que tem sonhos, que tem alvo. E tentaram matar José. E eu imagino que José chegando perto dos seus irmãos falaram: ô José, nós temos uma surpresa para você hoje. Aí o José, até que enfim reconheceram que eu tenho um sonho, que eu tenho um projeto. Agora eles vão concordar comigo. Nós temos uma surpresa para você, José, feche seus olhos. Aí José fecha os seus olhos, todo feliz, né? Levaram até ele perto da cova. Conta até 3, José, e aí pode abrir o olho. Quando ele conta até 3, eles empurram ele dentro da cova. E se nós estudarmos como eram as covas perfuradas naquela época, elas tinham aproximadamente 7 metros de profundidade. Diz a palavra de Deus que ela estava seca. Ela não tinha água, mas era úmido lá embaixo. Frio, no fundo daquela cova. Provavelmente habitado por animais peçonhentos. Com certeza na queda de 7 metros, José se machucou, ralou. Só que quando ele chega no fundo do poço, ele provavelmente imaginou que era uma brincadeira de seus irmãos. E ele começa a gritar: para com isso, gente, que brincadeira sem graça, me machuquei. Para que vocês estão fazendo isso comigo? Só que eles tentavam matar José. Só que o irmão de José, Judá, ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Judá, que foi patriarca da tribo de Judá, da qual também veio Jesus. Esse irmão foi tocado pelo Espírito de Deus e falou assim: não vamos matar porque ele é carne da nossa carne, ele é sangue do nosso sangue. Vamos vendê-los para o Midianita. Porque vinha passando os Midianitas e eles eram mercadores.
Então eles tiram José daquela cova, eles tiram José daquele buraco. E quando eles tiram José, até que enfim vocês pararam com essa brincadeira boba. Só que mal sabia ele que seus irmãos já tinham vendido ele como escravo para os midianitas. E os midianitas colocam uma coleira de ferro no seu pescoço, colocam ele na fila junto com os outros escravos e seguem viagem. José, muito novo, ainda pensou: meus irmãos estão brincando comigo, não pode. E desesperado, provavelmente ele começou a gritar: ô gente, para com a brincadeira, já está indo longe demais. Ô Rubem, fala para meus irmãos parar com esse negócio. Rubem era o irmão mais velho. Ô Judá, me ajuda. Simeão, meu irmão, me tira desse negócio aqui, está doendo. Só que a uma certa distância ele observou que era verdade. Quando começou a ficar muito longe, ele começou a ver que seus irmãos estavam muito distantes, não tinha como voltar. Com certeza bateu um desespero no coração de José. Ainda uma criança, ele pensou: isso é verdade, meus irmãos me venderam. Meus irmãos, além de não concordarem com o meu sangue, com o meu sonho, ainda me venderam como escravo. Nesse momento de desespero, com certeza, José gritou por aqueles que são a nossa última esperança na terra. Gritou pelo pai, gritou pela mãe, mas ninguém mais podia ouvir José, porque já estava muito longe. E eu acredito que Deus usou um dos escravos para tocar no coração dele e disse: meu filho, fica tranquilo, pode ficar sossegado, meu filho, pode ficar tranquilo, porque estou aqui, se precisar eu te ajudo. E com certeza ele chorava muito. Só que ele segue a sua viagem. Amados, nessa história eu vejo que muitas pessoas se levantam, muitas situações se levantam para tentar destruir e frustrar os seus sonhos. Aí você fala assim: pastor, isso é verdade. Mas é muito fácil falar em sonhos para você, pastor. Você já é formado, você tem uma família maravilhosa, casou bem demais, tem filhos, virou doutor. Só que as pessoas não sabem que para a pessoa chegar onde ela está, ela passou por luta também. Todos nós, amados, passamos por lutas nessa terra. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Muitos aqui não conhecem a minha história, mas quando eu leio a história de José, eu me vejo na história de José. Porque quando eu vim estudar em Viçosa, eu passei por problemas, por muita dificuldade no início. Eu dormia num quarto, dividi um quarto com um amigo meu de 2x3. E era um quarto de taco. Quem conhece taco aqui? Nem existe mais, né? De madeira. Os antigos lembram. Os mais novos nem sabem o que é taco mais. E eu dormia num colchonetezinho de 2 centímetros de altura. 2 centímetros. Quando eu deitava, eu sentia o formato dos tacos tudo nas minhas costas, certinho. Eu sabia onde acabava um e começava o outro. De tão fininho que era o colchonete. E tinha um lençol. Depois de alguns meses que eu morava aqui, meus pais vieram me visitar. Quando minha mãe chega e vê aquilo, meu pai mais gozador: você está igual Faqui? Faqui que é camarada que deita aquelas camas de prego, né? Você está igual Faqui? Com esse negócio? E é onde eu tinha para me deitar. Minha mãe ficou mais chateada em ver aquela situação, é claro. E eles estavam levando para mim uma talha. Quem conhece talha? Talha? Oh, um irmão, graças a Deus, talha. É filtro de barro, gente, talha. Na roça a gente chama de talha. Então eles levaram para mim uma talha. Assim, pastor, por que eles levaram uma talha para você? Porque nem água para beber tinha naquela casa. Então quando eu saía da universidade, bebia muita água para não sentir sede à noite. Porque se sentisse, era da torneira, porque não tinha como. Aí eles levaram uma talha para filtrar água, para vocês terem ideia. E os dias foram se passando. E teve um momento de grande dificuldade que eu comprei um cartão de 20 unidades. Né, da época de vocês, cartão, 20 unidades, orelhão. Ninguém usa esse trem mais também. Ninguém. Pois é, corri lá no orelhão, na rua de baixo, liguei para casa chorando. Minha mãe atende: meu filho, por que você está chorando? Ah, mas eu quero ir embora para casa. Desisti desse negócio. Mas por quê? Ah, tomei pau na matéria, esse negócio é difícil demais, eu quero ir embora para casa. Não quero saber desse negócio mais não. Aí minha mãe, provavelmente com nó na garganta, doida para falar: vem embora então, meu filho, esse trem tá ruim assim, vem embora para casa. O pai e a mãe geralmente querem fazer isso, né? Mas ela não podia fazer isso. Por quê? Porque senão seria mais um sonho interrompido. Seria mais um sonho frustrado. Aí vai dizer: conversa com seu pai, menino. Porque a mãe tem coragem de falar essas coisas. Conversa com seu pai. Aí meu pai atende o telefone: o que está acontecendo? Pai, tomei pau na matéria aqui, o trem é difícil demais, eu não quero saber esse negócio de estudar mais, não dá para formar.
Eu falei, mas como é que é esse negócio? Dá para você fazer essa matéria de novo? Você não vai formar? Não, dá para fazer. Então você vira homem e faz ela de novo. Se voltar para casa, toma uma coça. Aí eu voltei para casa injuriado. Se eu não tiver apoio, meus pais vão embora, não. Se eu voltar, ainda apanho. Então fui eu estudar. Por quê? Porque o inimigo sempre, amados, vai colocar empecilho na sua vida para tentar frustrar o seu sonho. E eu tenho certeza que isso acontece. Isso acontece com alguém aqui, ou foi só comigo, com José? Isso acontece com cada um de nós. O inimigo, ele se levanta e coloca pessoas para tentar frustrar os seus sonhos, os seus objetivos o tempo todo. Só que ele também coloca pessoas para te incentivar. Para falar para você, olha, não volta para trás não. Se voltar para trás, eu te dou umas porretadas. Aí você é obrigado a ir para frente. Essas pessoas você tem que aliar a elas. É a pessoa que vai estar orando com você, que vai estar intercedendo pela sua vida. Seu discipulador vai estar te colocando para frente, vai estar intercedendo por você, para você seguir em frente. Então alie com pessoas que sonham junto com você, que tem objetivo também, que quer ver você vencer nessa vida. É essa pessoa que você tem que andar junto com ela. E aqui fala no versículo 36, prova que a gente passa por luta. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 37, versículo 36. E aí nesse momento aqui José tem que trabalhar. Até então ele estava indo na casa do seu pai, mais tranquilo, ajudando o seu pai dentro de casa. E de repente ele se vê como servo na casa de Potifar. Aí você fala assim, mas Potifar passou, foi maldição sobre a vida de José? De jeito nenhum. Potifar foi bênção na vida de José. Porque ali ele começou a trabalhar. Amado, se você tem um sonho, você precisa lutar. Você precisa estudar. Você precisa trabalhar. Você precisa orar. Você precisa transpirar. E eu encontro pessoas que falam assim, pastor, mas está escrito que lá em Salmos que aos seus ele dá enquanto dorme. Por isso que eu durmo demais. Além de não ler o versículo direito, traduz ele errado. Porque não é isso que o versículo diz. E na época de jovem, eu escutava muito jovem falar isso. Virar para mim e dizer, dona, eu durmo muito porque aos seus ele dá enquanto dorme. Então quanto mais eu dormir, mais eu vou ser abençoado. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus não tem nada a ver, amado, com a sua preguiça. Nada a ver com a sua preguiça. A palavra de Deus, quando fala assim, que aos seus ele dá enquanto dorme, significa que aos seus filhos, ele dá enquanto descansam nele, enquanto confia nele. Está passando por luta? Eu confio em Deus. Está passando por dificuldade, por problemas? Eu confio em Deus. O vizinho se levantou contra mim? Eu descanso em Deus. O pessoal do meu trabalho se levantou contra a minha vida? Eu confio em Deus. Minha família me rejeitou, se levantou contra os meus sonhos? Eu descanso em Deus. E quando nós descansamos em Deus, Deus ele age a nosso favor. É isso que essa palavra diz. Para você dormir no Senhor, para você descansar nele, porque ele que vai agir ao seu favor. Mas é necessário que você lute, que você trabalhe. E José na casa de Potifar, ele trabalhou muito. Ele chegou lá, Potifar coloca ele para lavar o banheiro. E toda vez que José lavava o banheiro ficava mais limpo que os outros. Potifar falou assim, esse cara é bom de serviço. Esse camarada ele é bom de serviço. E aí colocou ele para tomar conta da casa. E toda a casa ficou mais organizada, ficou mais limpa. Opa, esse camarada, tudo que coloca a mão, prospera, é abençoado. Aí o que acontece? Deus toca no coração do camarada e coloca ele como governante de todos os negócios de Potifar. Amado, é isso que vai acontecer na sua vida se você tiver um sonho, descansar no Senhor e trabalhar por Ele. Eu me lembro quando passei por esse período de grande dificuldade. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá na universidade. E aí, teve um Potifar na minha vida, foi bênção demais sobre a minha vida, o professor Eduardo Marques. Ele me convidou para trabalhar com ele. Só que é claro que ele foi me testar primeiro. Ele falou assim, o serviço que eu tenho aqui é romper corpo de prova 3 horas da manhã, todo dia. Eu falei, topo. O que tem? Levantar 3 horas da manhã. 2h30 levantava e ia para a universidade. Junho, julho, aquele frio de lascar, estava eu lá rompendo corpo de prova, sozinho naquele departamento. Coisa tremenda. Por que tremendo, pastor? Porque acabava de romper corpo de prova, aquela lagoa maravilhosa, aquela névoazinha gelada em cima. Eu parava para orar, gastava um tempo ali em oração naquela lagoa, voltava para casa. E aí Deus renovava a minha força.
É isso que Deus faz com você, quando você descansa nele. E quando você trabalha pelos seus sonhos. E as portas foram se abrindo, serviços foram aparecendo, e aí você vai galgando degraus cada vez mais altos na sua vida. Só que mesmo assim, amados, com certeza, o inimigo vai levantar pessoas ainda para tentar te frustrar mesmo no trabalho. E foi o que aconteceu. No versículo 4 fala assim, José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e o entregou tudo nas suas mãos, na sua mão tudo que tinha, Potifar fez a ele. Ou seja, Deus ele vai começar a abençoar, Deus começou a abençoar a vida dele, começou a prosperar no seu trabalho. Só que, de repente, a mulher desse Potifar se levanta e acusa José de ter tentado violentá-la. Potifar, é claro que acredita na sua esposa, e lança José na prisão. Quando José é lançado na prisão, o que ele faz? Ele começa a xingar e pragueja, não é verdade? Foi isso que aconteceu? Não. José, homem de Deus, estou na prisão. Então, por que Deus quer que eu seja bênção na prisão? Só pode ser. Tá bom. E aí na prisão, em vez dele ficar revoltado, ele começa a servir bem na cadeia também. Olha o exemplo que nós temos. E às vezes quando a gente passa por um momento, amado, fala assim, a porta se fechou, Deus não é comigo, deixa eu praguejar, deixa eu xingar. Não. Glorifica, comece a trabalhar, comece a orar ao Senhor. E eu tenho certeza, amado, que José nunca orou na vida dele como ele orou nesses dias de cadeia. Ele nunca cresceu tanto, nunca amadureceu tanto quanto ele amadureceu nesses dias dentro da cadeia. Eu nunca orei tanto na minha vida como na época que eu passei esses apertos na universidade. Que a gente fazia campanha de madrugada de oração. Os jovens mais antigos que lembram. Um acordava 3 horas da manhã, um ia ligando para o outro. Oração, oração, oração. E todo dia abençoado, sei lá, tocava de madrugada, um acordando o outro para ir orar. Porque estava todo mundo apertado, todo mundo passando dificuldade. E a gente orava de madrugada. Quantas campanhas de jejum e oração, consagração de vida nós fizemos nessa época. Infelizmente, o ser humano ele deixa para buscar realmente o Senhor quando ele está passando por aperto, por dificuldade. Então, às vezes, esses momentos são necessários para você alcançar o seu sonho e dar valor àquilo que Deus te deu. A porta que Deus abriu sobre a sua vida. Para ver o seu sonho sendo realizado e você glorificar o nome do Senhor. Você não, foi Deus que me deu. Porque pela minha capacidade eu não tinha condições de atingir esse sonho. Mas eu sonhei e Deus ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. E foi isso que aconteceu com José, foi preso. E aqui mostra nesse versículo que às vezes os sonhos demoram muito a se realizar. José ficou preso durante 2 anos no calabouço. Calabouço, ele era subterrâneo, um lugar extremamente úmido. E a maioria dos prisioneiros morriam de tuberculose naquele lugar. Talvez José já estava completamente magro, raquítico naquele lugar. Passaram-se 2 anos, alimentação muito ruim. Só que olha que engraçado. Aqui no capítulo 41, versículo 1, diz assim, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E aí aqui começa a contar os sonhos de Faraó. Ele viu 7 vacas gordas, depois viu 7 vacas magras, as 7 vacas magras engoliram as 7 vacas gordas, tinha 7 espigas grandes, depois 7 espigas magras comeram as 7 espigas grandes, e ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Só que teve um camarada que estava na prisão e conheceu José, sabia que ele era um homem de Deus. Homem de Deus na prisão? Passando um aperto, dificuldade? Sim. Porque o homem de Deus, ele não é homem de Deus porque está bem. Ele é homem de Deus porque Deus é Deus. Eu comecei a meditar nessa palavra terça-feira passada, quando eu fui pregar num congresso de casais, lá em Ubá, e tinha umas irmãs ensaiando, e elas estavam cantando a música assim, se ele quiser, ele é Deus. Se ele não quiser, ele é Deus. Se a porta se abrir, ele é Deus. Se a porta não se abrir, ele continua sendo Deus. Eu disse, meu Deus do céu, é verdade. Ele querendo ser Deus, não querendo ser Deus, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se não abrir, ele é Deus também. E o homem de Deus, ele crê e vive a palavra porque Deus é Deus. Independente da sua situação, ele continua sonhando e crendo em Deus. Que Deus pode todas as coisas.
E nesse versículo aqui, amados, ao fim desses dias, quando o faraó teve um sonho, ninguém pôde revelar nada. E aí o copeiro lembrou, falou assim, Senhor, tem um camarada lá na cadeia que é homem de Deus. O faraó deve ter pensado assim, não é possível. Se esse cara é tão cheio de Deus, assim, o que ele está fazendo na cadeia? Mas chama esse menino, vai que ele resolve meu problema. Quando chama José, nesse versículo eu pude ver por que José era tão abençoado. Olha que interessante. Mais para frente, no capítulo 41, no versículo 16, fala assim, e respondeu José a faraó dizendo, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. Olha que interessante. Quando o faraó questiona ele, você vai revelar o meu sonho? Ele diz, não. Eu não posso de mim mesmo coisa alguma. Mas Deus, o Deus em quem eu creio, o Deus em quem eu sirvo, Ele vai te revelar os seus sonhos. Amados, é esse Deus aqui que vai dar vitória para o seu sonho. É esse Deus aqui que vai te dar a cura. É esse Deus aqui que vai te libertar. É esse Deus aqui que vai abrir uma porta de emprego que você tanto deseja. É esse Deus aqui que vai prosperar no seu concurso, em nome de Jesus. É esse Deus aqui que vai realizar os seus sonhos, que vai fazer com que os seus objetivos se cumpram sobre a sua vida. E foi isso que José fez. Quando o faraó chega assim, faraó, eu não posso, mas o meu Deus pode, através da minha vida. E aí ele revela o sonho a faraó. Naquele momento o faraó coloca ele como governador de todo o Egito, quando ele é usado por Deus. Ele não foi colocado como governador do Egito porque ele trabalhou bem na casa de faraó. Ele não foi governador do Egito porque ele era um jovem forte e bonito. Ele foi governador do Egito porque ele foi usado por Deus. Amado, você quer que o seu sonho se realize? Seja usado por Deus. Pastor, eu tenho o sonho de ser um líder de célula. Seja usado por Deus. Lute, ore pelo seu sonho. Pastor, eu tenho desejo de me formar. Seja usado por Deus. Ore, estude. Pastor, eu quero uma promoção dentro do meu trabalho. Glória a Deus. Seja usado por Deus. Ore, trabalhe, mostre serviço. E Deus vai agir para que você alcance seus sonhos. Olha o que nós lemos aqui no início desse culto, amados, quando o pastor Davi leu o texto lá em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 13, quando diz assim, e o Senhor vos colocará como cabeça e não como cauda, e estará sempre em cima e não embaixo, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardar os seus mandamentos. Deus tem prazer em realizar os seus sonhos? Tem ou não tem? Vai realizar só daquele que falar amém. Agora sim. Aleluia. Deus tem prazer em realizar os seus sonhos. Mas para isso é necessário que você ouça a palavra do Senhor e guarde os seus mandamentos. Só isso. Aí vai te colocar como cabeça e não como cauda. Ele vai te colocar em cima e não embaixo. É isso que essa palavra de Deus aqui, essa que é a passagem que fala de José, mostra isso. Quando ele reconhece que Deus age através da vida dele e usa ele, ele é colocado como governador do Egito. E como governador do Egito, o sonho dele se realiza. Se nós lemos a história para frente, é uma história extremamente linda, bonita. Quando ele encontra com seus irmãos, depois encontra com o seu pai, e os seus irmãos se prostram ante ele, e aquele sonho lá atrás se torna realidade. Se torna realidade na vida dele. Amados, podem passar anos, pode passar 5 anos, pode passar 10 anos. Continue sonhando. Continue vivendo a palavra de Deus. Continue crendo que Ele é Deus. Que Ele é o Deus do impossível. Não deixe que nada e ninguém frustre os seus sonhos através da sua vida. E a palavra de Deus mostra também um camarada, um homem, que teve os seus sonhos frustrados. Ele permitiu com que a situação do dia a dia, que as pessoas frustrassem seu sonho. Esse homem nasceu em Israel. Ele foi criado em Israel. Ele aprendeu desde pequeno a palavra de Deus. E naquele tempo, até os 12 anos de idade, toda criança sabia a Torá de cor. Pastor, o que é a Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, 5 primeiros livros da Bíblia. Todas as crianças sabiam a Torá. Então ele conhecia a palavra. Ele conhecia Deus. Seus pais e seus avós com certeza contaram histórias para ele de vitória do povo de Israel.
Ele conhecia a palavra, mas infelizmente ele deixou que os cuidados do mundo o desviassem da presença do Senhor. As mulheres, o dinheiro fácil, os vícios. E ele foi condenado quanto mais velho. Passaram-se anos e ele mergulhou naquela vida de permissividade, de promiscuidade, de roubo, assassinato. E um dia ele foi preso. Quando ele foi preso, ele foi levado a julgamento. Quando ele foi levado a julgamento, ele foi condenado à morte. Só que no momento em que esse homem estava sendo condenado à morte, com certeza passou um filme de tudo que ele fez na vida dele. Tudo que ele ouviu quando criança. Porque a semente ela foi lançada, amados. Por isso é tão importante nós pregarmos para nossos filhos. Nós trazemos nossos filhos à igreja, para ir para a escolinha, ouvir a palavra. Sabe por quê? Porque a semente está sendo lançada. E a pessoa ouve essa palavra e retém no seu coração. Você acha que a criança não está percebendo, mas ela percebe tudo, ela ouve tudo. E ela guarda aquilo no coração. Esse homem então começou a pensar em tudo aquilo que ele aprendeu. E passou um filme na cabeça dele. E ele viu todos os sonhos dele que tinham sido frustrados. Ele tinha o sonho de se casar. Ele tinha o sonho de ter filhos. Ele tinha o sonho de ter uma família abençoada, de ter um bom trabalho. E nada disso se realizou na vida dele. E ele estava condenado à morte e ia ser morto naquele dia. Só que ele lembrou também que existia um sonho que tem que ser o maior de todos os nossos sonhos. Estar com Jesus no reino de Deus. Esse é o maior de todos os sonhos. Não existe sonho maior. Estar com o Senhor. Amado, e o nosso rei está voltando. Quando ele lembra de tudo, ele fala assim, olha, meus sonhos foram todos frustrados. Eu deixei com que o diabo frustrasse todos os meus sonhos. Mas ainda existe um sonho. Eu ainda tenho o sonho de entrar na glória, de estar com o meu mestre. Só que como isso era possível, se ele já estava condenado à morte? Então a palavra de Deus nos mostra que esse homem, nos últimos instantes de sua vida, lá em Lucas capítulo 23, no versículo 42 e no versículo 43, ele se vira para Jesus e fala assim, mestre, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus se vira para ele e fala assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu sou o Senhor que realiza sonhos. Esse é o seu sonho? É, Jesus, meu sonho é estar com o Senhor no paraíso. Mas eu matei, eu roubei, os seus pecados são perdoados. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o que Jesus falou àquele homem. E ele tinha feito tanta coisa errada, mas o maior dos sonhos dele foi realizado no último instante de vida. Quando ele lembrou de tudo o que ele tinha aprendido, toda a palavra que ele conhecia, ele falou assim, Senhor, pelo menos um sonho tem jeito de realizar? Qual que é, meu filho? Eu quero estar com o Senhor na eternidade. Deus, Ele olha, amados, a intenção do nosso coração. Para essa palavra, para os sonhos se realizar na sua vida, é necessário que você compreenda e viva a palavra de Deus dia após dia, porque aí as vitórias virão sobre você. Naquele momento, Jesus olhou o coração daquele homem e falou assim, olha, é verdade o que ele pede. Esse sonho que ele tem, ele é real. Ele quer estar comigo na vida eterna. E eu vou realizar o sonho desse homem agora. E ele vira para aquele homem nos últimos instantes de vida e fala assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu realizo os seus sonhos. Esse é o nosso Deus, amado. É o Deus que realiza os nossos sonhos. E por que essa mensagem, ela chama, como é que ela chama? O poder dos sonhos. Por que ela chama o poder dos sonhos? Porque nenhum homem vai além dos seus sonhos. Por isso que eu postei no meu Face hoje. Ninguém vai além dos seus sonhos. Você só consegue ir até onde seus sonhos vão. Ah, pastor, eu sonho em ir até tal lugar, em ser tal pessoa, a conquistar tais coisas. Você vai até ali. Você não vai ultrapassar esses sonhos, por quê? Porque você deixou de ser um sonhador. Então sonhe, ouse sonhar. Porque o nosso Deus, Ele é perito em realizações. Pastor, mas eu tenho grandes sonhos. Se você está vivendo de acordo com a palavra de Deus, você vai ter sonhos abençoados. Você vai ter sonho que é de acordo com o coração de Deus. É por isso que esses sonhos vão ser realizados. Mas pastor, esse sonho para mim, ele é muito grande.
Mas em Lucas capítulo 18, versículo 27, Jesus se volta para o seu discípulo e diz assim: as coisas que são impossíveis ao homem são possíveis a Deus. Para Deus ele é possível. Para você que tem o sonho de ter filhos e não tem ainda, fala assim: pastor, para mim é impossível. A medicina diz que é impossível ter filhos. Para Deus não é. Pastor, é impossível que eu receba a minha cura. A medicina diz que essa enfermidade ela não tem cura. É impossível ao homem. Glória a Deus. Lucas 18, 27 diz que o que é impossível para Deus, para o homem, é possível para o nosso Deus. Então é possível que você receba a sua cura. É possível que você receba aquela porta aberta que Deus tanto quer te dar e que você tanto sonhou. É possível que você alcance aquela formatura que você deseja. É possível que você tenha um casamento feliz, coisa que o inimigo coloca no seu coração. Fala assim: não é possível para os outros, para mim não é. Para mim não é possível ter um casamento tranquilo. É, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Nosso Deus é o Deus impossível. E é esse Deus impossível que vai abençoar a sua vida, que vai realizar os seus sonhos, em nome de Jesus. Alguns creram, glória a Deus. Alguns não creram muito não, mas para aquele que crê, vai alcançar os seus sonhos em nome de Jesus. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Amado, se eu não crer no que a palavra de Deus diz, o que eu estou fazendo aqui dentro? O que eu estou fazendo aqui se eu não crer no que a palavra de Deus diz? E a palavra de Deus diz que o que é impossível ao homem, é possível para Deus. Então sonhe, ouse sonhar e sonhe alto. Muitos vão levantar e falar assim: não, você tem que sonhar com o pé no chão. Meu Deus não tem pé no chão, meu Deus tem pé na glória, no reino de Deus. Então eu posso sonhar até lá em cima. Eu não tenho altura nem profundidade para sonhar não. Amém? Se eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus dias após dias, eu posso sonhar à vontade. E eu tenho certeza que Deus terá prazer em realizar os meus sonhos, em alcançar os meus objetivos. Então, amados, ore por isso, jejue por isso, clame para que os seus sonhos se tornem verdade, para que Deus possa agir na sua vida e através da sua vida. Muitos poderiam dizer assim: ah, eu quero que minha família seja salva, mas o povo lá passou, é muito difícil. Eu lembro que meu pai foi o primeiro a se converter da sua casa, da sua família. E chegou um ponto que ele já estava estressado, porque ele pregava e ninguém se convertia. Nenhum irmão dava crédito à palavra. Só que a palavra de Deus diz o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continuou orando, continuou pregando. Era o chato, era o enjoado, era o louco, continuou pregando. Os irmãos se converteram. Uma se tornou pastora, outro se tornou diácono. O que tinha sido condenado à morte pelo vício da bebida estava na cama. Falou assim: a próxima vez é o caixão. Se converteu, se tornou diácono de outra igreja. O outro se tornou evangelista de uma outra igreja. Todos se converteram. Por quê? Porque é promessa da palavra, amados. Se você vive a palavra, você clama em cima desse sonho, os sonhos se tornam realidade. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua casa. Pastor, minha mulher é muito difícil, não tem como ter um casamento feliz. Eu disse hoje de manhã: qual mulher que é fácil? Mas nosso Deus é o Deus que dá a vitória, amado. Então Ele vai te dar condições, sabedoria, entendimento, para você ter um casamento abençoado, para você ter um casamento feliz, para você entender, compreender a sua esposa. E eu vejo muito casal procurando a gente, conversando, e às vezes brigam por coisas tão pequenininhas. A vida, amados, ela é tão tremenda, tão linda, tão maravilhosa. Só você está respirando, está sentado nesse banco, aí você pode glorificar a Deus. Está aí andando, enxergando. A vida é tão maravilhosa, às vezes a gente perde tempo com discussões tão banais, com briguinhas tão pequenininhas. E aí chega perto e fala: pastor, mas meu casamento é muito difícil. Você tem lutado por ele? Você tem orado por ele? Você tem sonhado por um casamento abençoado? Deus vai te dar em nome de Jesus. Porque isso é promessa. O que é impossível ao homem é possível ao nosso Deus. Anota Lucas 18, 27 e não esquece esse versículo de jeito nenhum. Então leia a palavra, busque isso, porque isso é o que Deus quer te dar, amados. Que você realize seus sonhos, que você tenha vitória, que você seja cabeça e não seja cauda. E um recado que eu tenho para a igreja nessa noite: sonhe rápido. Sonhe rápido, porque Jesus está voltando. Amém?
Eu creio que na volta de Jesus está muito breve, porque os dias estão se abreviando. As profecias estão se cumprindo dia após dia. Nós vemos isso no mundo físico, na terra, nós vemos isso na economia, nós vemos isso na política, nós vemos isso na ciência se multiplicando, nós vemos isso no amor se esfriando entre as pessoas, entre o ser humano. Nós vemos isso o tempo inteiro, as profecias todas elas estão escritas aqui se cumprindo a cada dia. Então a volta de Jesus está muito próxima de acontecer. Por isso sonhe rápido. E clame pelo seu sonho. Jejue pelo seu sonho. Trabalhe pelo seu sonho. Estude pelo seu sonho. E o Senhor vai ter prazer em cumprir em você esse sonho e realizar aí na sua vida. Amém? Porque o prazer do nosso Deus é ver o seu filho feliz. É ver o seu filho exaltando, é ver o seu filho glorificando. Esse é o nosso Deus.